Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Profecia mostra o fim do Egito como nação. Vamos entender isso. O Egito é uma das nações mais antigas do mundo e tem vários outros nomes na Bíblia. De qualquer forma, eles são descendentes do Cã, e não necessariamente do filho dele, Canaã, mas são descendentes do Cã. E o Egito logo se formou como uma nação organizada, disciplinada e que se tornou grande. Foi sempre a nação grande ali daquela região da África. O Egito sempre foi poderoso. Na Bíblia, o Egito tipifica tudo aquilo que é organizado, estruturado e funciona longe de Deus. O Egito costumava adorar várias divindades, mas principalmente o Deus Sol. Eles não conheciam o Senhor. Se afastaram logo lá daquela região do Oriente Médio, a Mesopotâmia, onde começou tudo, e depois que desceram da arca, eles foram logo para lá e se estruturaram longe de Deus. E o Egito, então, foi um país poderoso em várias épocas da sua história. Inclusive, na época em que o Jacó desceu para lá, o Egito era poderoso. Quando escravizou os egípcios, o José foi para lá, escravizou os egípcios, com aqueles 7 anos de fome. E o Egito passou a ser muito poderoso com aquela atuação de Deus, de 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Então o Egito se tornou poderoso por causa do José. Continuou a crescer, depois escravizou os israelitas e outros povos também, não eram só os israelitas não. E se tornou muito poderoso. E aí Deus entendeu de libertar o seu povo e humilhar os egípcios. O que aconteceu? Os egípcios foram humilhados e depois eles cresceram de novo. Em várias ocasiões o Egito cresceu a ser poderoso, mas depois também foi humilhado. Nós temos uma profecia muito interessante no capítulo 19 de Isaías, que viveu aproximadamente 700 anos antes de Cristo. Nessa época, o Egito era grande, era poderoso e, de alguma maneira, rivalizava contra os grandes impérios mais acima, mais ao norte, a Babilônia, a Síria, os Medo-Persas. O Egito, de certa forma, rivalizava. E em muitas ocasiões o Egito representou uma tábua de salvação para Israel. E isso foi mal, porque Israel deveria confiar no Senhor e não no Egito. Mas essa profecia, então, de Isaías 19 é dada dizendo o seguinte: sentença contra o Egito. Eis que o Senhor, cavalgando uma nuvem ligeira, vem ao Egito. Os ídolos do Egito estremecerão diante dele e o coração dos egípcios se derreterá diante deles. Porque farei com que os egípcios se levantem contra egípcios e cada um pelejará contra seu irmão, cada um contra seu próximo, cidade contra cidade. O espírito dos egípcios se esvaecerá dentro deles. E continua a profecia. Egito seria humilhado, como de fato depois foi. E o Senhor diz que eles seriam humilhados,
O Egito tinha algumas coisas muito interessantes. A agricultura, a área plana do Egito, regada pelas águas do rio Nilo, que normalmente nunca faltavam, e também nas cheias do Nilo traziam aquele humus, aquela matéria orgânica que adubava a terra, era muito bom para a produção. Entre outras coisas, eles produziam o linho, e o Egito ficou famoso até hoje com o linho. Mas eles também usavam o Nilo para pescar e havia muita fartura de peixes. A área plana dava também para pastagens, eles podiam criar gado. E, em princípio, não gostavam muito do gado, mas usavam outros povos para cuidar do gado para eles. Mas Deus diz que toda aquela grandeza do Egito iria ser diminuída. Um coração assim de mulher, eles seriam humilhados, tremeriam e teriam a terra de Judá como espanto. Interessante, é mais ou menos o que acontece já nos dias de hoje. Quando Israel se estabeleceu em 1948, o Egito liderou um conglomerado de nações para atacar imediatamente e foram derrotados. Israel sofreu muito naquela época porque era muito pequenininho. Depois a história se repetiu na Guerra do Sinai, em 1956. Também o Egito era muito poderoso, mas foi derrotado. Depois a história se repetiu em 1967. Aí Israel já tinha crescido um pouco, mas ainda era relativamente mais fraco do que as nações vizinhas juntas. Em 1967, a Guerra dos 6 Dias aconteceu e Israel agiu preventivamente, tomou territórios dos países vizinhos, da Síria, da Jordânia, do Egito. E essa guerra se repetiu, 1973, a guerra do Yom Kippur. Mas daí para diante o Egito, já bastante humilhado, fez acordo de paz com Israel e não teve mais guerra. Hoje o Egito evita de todas as maneiras qualquer confronto contra Israel. Essa profecia se cumpre. Mas será que vai parar por aí? Não. Haverá continuação. E o final dessa profecia de Isaías 19 é muito interessante e inesperada. O Senhor diz: o Senhor vai agir na terra do Egito, que eles humilhados se voltarão para Deus. E haverá um altar no meio da terra do Egito para o Senhor. E eles clamarão ao Senhor, e o Senhor lhes enviará um salvador e defensor que os há de livrar. E o Senhor se dará a conhecer ao Egito. E os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia, sim, o adorarão com sacrifícios e ofertas e farão votos ao Senhor. O Senhor ferirá os egípcios, mas ferirá e os curará, e eles se converterão ao Senhor, e Deus lhes atenderá a oração. Oh, que coisa linda! E naquele dia, isso já falando no milênio, que já está prestes a acontecer, os egípcios se aliarão à Assíria e a Israel. Interessante. A Síria, a gente pode entender que hoje é aquela região do Irã, e o inimigo figadal hoje de Israel, como o Egito foi no passado. Mas Deus vai mudar tudo e vai unir o Egito, a Síria e Israel no milênio, serão intrinsecamente ligados e haverá uma paz duradoura entre eles. Que futuro maravilhoso para o Egito! Não é a mesma coisa o que Deus fala da Babilônia, mas o Egito tem um futuro glorioso com Deus. Não despreze qualquer nação, não despreze qualquer pessoa, ore pelas pessoas. Deus pode fazer esse milagre. O que era totalmente contra Deus, o Egito, vai se tornar de Deus, porque o Senhor ama os egípcios e vai restaurar a sorte deles junto com Israel. Coisas maravilhosas que só Deus pode fazer. Creia nisto.